Novamente o texto bíblico que está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 e 24. Assim diz a palavra de Deus: Guardai-vos de que vos não esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Amém. Podeis assentar. Tenham cuidado com aquilo que o Senhor proibiu, aquilo que o Senhor determinou para nós. Tenham cuidado, porque o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que é também conhecido lá em Hebreus como um Deus que é fogo consumidor. Nunca queira ficar do lado de um Deus irado. Fique sempre do lado de Deus misericordioso e bom, cumprindo as suas orientações, as suas determinações, que a gente será bem sucedido. Mas não podemos ficar brincando com a vida, com a palavra de Deus e com o próprio Deus, porque tem pessoas que brincam com Deus, achando assim: mas Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e começam nessa brincadeira, fazendo o que quer. Não, porque o corpo aos pés de Deus, Ele resolve o problema. Precisa ter cuidado com esse tipo de pensamento, porque Deus realmente é bom, eterna a sua misericórdia, mas Ele é um Deus zeloso e é um fogo consumidor. Às vezes eu penso assim, observe bem: o mesmo Deus que criou o céu, um lugar de paz, de beleza jamais descrito pelo homem, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que ninguém jamais conseguiu imaginar o que Deus preparou para o homem. Mas esse mesmo Deus criou o inferno, o lago do fogo, para colocar quem? Pessoas que desobedecem a Deus. Também o lago do fogo, ele é indescritível, ele não é fácil do entendimento humano, porque é o derramar da ira de Deus. Este Deus que criou os céus, mas criou também o inferno. Este Deus que abençoa, conforme Deuteronômio capítulo de número 28, versículo de 1 a 14, se vocês obedecerem as minhas ordens, a bênção de Deus está sobre vocês, na vossa casa, no trabalho, em todas as áreas da vossa vida. Porém, se desobedecerem, aí vem a maldição, com a mesma intensidade. Vai chegar na casa, vai chegar no trabalho, na fazenda, a maldição também. Então a gente precisa ter cuidado onde você coloca o teu pé e as suas decisões. Não podemos estar brincando com as coisas de Deus. Temos que tomar decisões sérias, assumir responsabilidade, para a gente não brincar. Eu entendo assim, amados, nós crentes, nós que somos servos de Deus, que nascemos de novo, eu diria que nós temos dupla cidadania. Nós que nascemos de novo, o primeiro nascimento, nós nascemos da nossa mãe. Assim sendo, nós temos uma cidadania material, humana, e por isso nós somos chamados de cidadãos brasileiros.
cujo nome nosso está registrado em algum cartório de alguma cidade do Brasil. Somos chamados cidadãos terrenos, brasileiros, naturais. Nessa qualidade de cidadãos humanos, devidamente reconhecido pelo nosso país, porque tem um registro de nascimento, nós temos uma lei chamada nossa Constituição Federal, que rege as nossas vidas. Tem lei para todas as ações do homem na sua cidade, onde ele mora, em todo o seu comportamento. Essa mesma Constituição, ela tem duas coisas: tem nossos direitos e os nossos deveres. A Constituição tem dois lados, aonde você toma as suas decisões. Se você fizer as coisas certas, receberá as bênçãos que a lei determina. Se fizer as coisas erradas, tem o rigor da lei. A mesma Constituição que diz para você que você é livre para entrar e sair, e que tem direito à vida, tem direito à educação, tem direito à liberdade, tantos direitos, essa mesma Constituição diz: mas se você desobedecer as leis, você será privado da liberdade, vai para uma cadeia, você vai pagar uma multa, você vai receber o rigor da lei, pelo fato de ter desobedecido a mesma Constituição. Como cidadão brasileiro, nós temos que ter cuidado com a lei que nos rege o nosso comportamento aqui nessa terra. Portanto, é preciso entender também que essa mesma Constituição que rege as nossas vidas, ela não nos tem por inocente. Quando alguém comete determinado delito e é chamado às barras do tribunal, o juiz nunca vai perguntar assim: você sabe o que diz a lei? Não. Você vai ser condenado a si mesmo, sabendo ou não. A lei não tem ninguém por inocente. Então, essa cidadania terrenal, essa cidadania que nós temos do nosso país, ela nos governa em todo sentido, e não tem ninguém por inocente, e ela tem os dois lados. Ela pode te dar liberdade ou pode te privar da liberdade. A gente às vezes fica triste em ver, às vezes um jovem de 18 anos comete um delito, e ele é condenado a 30 anos de cadeia, é colocado numa prisão para puxar 30 anos de cadeia, mas a vida dele acabou, as possibilidades, a realização dos seus sonhos acabou, tudo porque ele desobedeceu a lei. Só que nós, quando nós nascemos de novo, passamos a ter uma dupla cidadania. Agora somos chamados homens espirituais, portanto cidadão do céu, registrado no cartório de Deus, e passamos a ter nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E existe uma Constituição divina, a Bíblia Sagrada, Constituição divina que vai reger a nossa vida em todos os sentidos. Nós somos regidos pela Bíblia, a palavra de Deus. Nos nossos estatutos, ela vai dizer assim: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia, ela se autodetermina como a lei do Espírito e de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2. Ela é Espírito e de vida, ela nos rege. Olha como diz Romanos capítulo 8, versículo 1. Ela diz assim: agora pois, não há mais nenhuma condenação para aqueles que não andam segundo a carne,
mas anda agora segundo o Espírito, porque a lei do Espírito e de vida, essa Bíblia, ela agora ela domina a lei do pecado e da morte. Essa lei agora, ela vai reger a vida de todo cidadão do céu que mora na terra. Nós moramos na terra, regido por uma constituição divina, chamada Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, portanto somos cidadão do céu, aleluia. Por enquanto morando na terra, existe duas constituições que estão nos regendo, a material e a espiritual. Quando houver um confronto entre a constituição divina e a constituição material, para nós prevalece a espiritual. Se for preciso morrer, morre, prender, prenda, mas nós sempre prevalece em nós a constituição divina. Como diz os apóstolos, eu prefiro obedecer a Deus do que os homens. Mas nós somos regidos pela Constituição e obedecemos ela, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda autoridade é devidamente constituída por Deus, e aquele que desobedece às autoridades recebe uma punição do próprio Deus. Temos que observar isto, mas tem uma lei de Deus maior do que esta. No dia que houver um confronto, aí nós ficamos do outro lado da espiritual. Como eu disse que na lei dos homens, que rege a nossa vida material, tem dois lados. Ela nos dá liberdade e ela também nos prende. Na Constituição divina também tem dois lados. Ela nos salva e nos condena. Ela nos leva para o céu ou para o inferno. Ela traz as bênçãos de Deus sobre nós ou as maldições. Só para os irmãos terem uma ideia, a Santa Ceia do Senhor, que a gente toma todos os meses, conforme 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 34, aí nós sempre lemos esse texto bíblico. Ela apresenta a Santa Ceia como bênção e maldição. A mesma Santa Ceia pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição. Aquele que não sabe discernir o corpo do Senhor, aquele que não examina a si mesmo e toma a ceia do Senhor dignamente, ele recebe maldição. Mas se você tomar a Santa Ceia dignamente, você recebe bênção do Senhor. Então, é preciso prestar atenção nisto. Aqui, nessa vida que nós estamos vivendo, a gente não está de brincadeira. Aqui não é um passatempo. Aqui não são momentos para a gente estar um tempo aqui, ou então, como diz o popular, um pé na igreja e um pé no mundo. Aqui não podemos dizer, estou acendendo uma vela para Deus, outro para o diabo. Não é assim. Ou você está de um lado, ou está do outro. E se você estiver do lado de Deus, você recebe a bênção da salvação, o direito da vida eterna. Mas é preciso cumprir o que diz a Bíblia Sagrada. E esta mesma Bíblia, que é uma constituição divina, não tem ninguém por inocente. Ah, pastor, eu não li a Bíblia toda, eu não sei o que diz a Bíblia. Problema seu. Se você cumpriu a ordem que está aqui, é abençoado. Se você não cumprir, você vai ser amaldiçoado. Muita gente questiona: por que as pessoas do mundo às vezes são mais abençoadas do que os próprios crentes na vida financeira, essas coisas da vida? Porque, sabendo ou não, eles estão cumprindo
determinações bíblicas. Estão cumprindo o que diz a palavra, mesmo sem saber. E às vezes o crente não cumpre. É crente, mas não cumpre a palavra. Aí deixa de receber bênçãos. Por isso a palavra de Deus diz assim: olha, este Deus que nós servimos é um Deus zeloso. Cuidado, que Ele é fogo consumidor. Se você não fique do lado de um Deus irado. Já dizia aquele grande pregador Johnny Edwards, quando ele pregava essa mensagem, dizendo que o homem, na mão de um Deus irado, as pessoas que ouviram pregar tremeram nas suas bases, segurava nos bancos para não cair no inferno, de tão pesada era a mensagem. E a pessoa tem que ter medo, ele tem que pensar, para não viver uma vida de pecado propositalmente, e achando que Deus é tão bom, e ele fica pecando propositalmente, achando que Deus é bonzinho e qualquer coisa me perdoa. Cuidado com isso, não fique caindo nessa onda, porque diz a palavra de Deus assim: depois que falar uma vez, falar duas, falar outra vez, e a pessoa não se toca, sabe o que diz o Espírito Santo? Por esse eu digo, não ore. Por esse eu digo, não ore. Porque as pessoas pensam que pode andar brincando com as coisas espirituais. Não brinque. Trate com seriedade. Pecado é pecado. Aborreça até a roupa manchada pela carne. Repugna o pecado. Você pode até cometer um erro, como diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Você pode até ser surpreendido em qualquer falta. Todo ser humano pode cair. Todo ser humano pode pecar. Porém, não é esse o desejo do teu coração. Não é esse o teu propósito. Você foi surpreendido. Você é humano, você caiu, você se levanta, se arrepende, chora. E aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas as pessoas ficam caindo no pecado, achando bom, o Espírito Santo avisando. Uma vez, duas, três, e ele continua brincando. É preciso ter cuidado. Porque, veja bem, irmãos, preste bem atenção nisto. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus na terra. A igreja está aqui como a menina dos olhos de Deus, chamada a noiva do Cordeiro. Estamos aqui para brilhar. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Estamos aqui para representar a Cristo. Mas a gente começa a brincar na história. Ao longo da história começa a não valorizar. E são as coisas simples que a gente vai deixando para trás. É por isso que o Espírito Santo diz assim em Apocalipse, nos revelando: lembra-te de onde caíste. Volta lá e começa a praticar as primeiras obras. Eu poderia pontuar muitas coisas para a gente refletir hoje. Vou pontuar 2 ou 3 ou 4, só para os irmãos pararem para pensar. A primeira coisa, que você estar aqui, João capítulo 15, 16, é para produzir frutos. Você está aqui para cumprir uma missão. Você não está aqui só porque você é bonito. Você foi chamado por Deus e plantado na casa de Deus. Você está aqui para cumprir uma missão. E é preciso cumprir a missão. E a missão é: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê vai ser o que, irmão?
salvo, e o que não crê vai ser o quê? Condenado ao inferno. A coisa não é brincadeira não, porque as vidas dependem disso. E Deus entregou uma missão para essa igreja: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aí veja bem, a nossa igreja, especificamente a Assembleia de Deus de Imperatriz, nós desenvolvemos 2 grandes projetos para cumprir essa ordem de uma lei divina estabelecida pelo próprio Deus. 2 grandes projetos. Um é evangelizar a nossa cidade e outro é evangelizar o mundo. Nós estamos aqui para ganhar essa cidade e para ganhar o mundo e até os confins da terra. Para fazer esse trabalho na cidade, nós criamos uma secretaria de evangelização que tem N projetos para contemplar todos, para que todos participem desse trabalho de evangelização e cheguemos a ganhar pelo menos 10 mil almas esse ano para Cristo aqui dentro de Imperatriz. Está sobre nossos ombros essa responsabilidade. Essa geração está sobre nossos ombros. Aí a gente pergunta assim: ele está fazendo o quê? E fez o quê? Hoje mesmo o missionário Udo, que está ali, ele chegou chateado. Pastor, eu estou inquieto, chateado. O que foi? Eu saí para ganhar muitas almas com tanta vontade, consegui ganhar uma família, uma. Eu podia ter ganhado 20, ganhei uma. Veja bem a inquietação dele. Eu poderia ganhar 20, ganhei só uma. E estou chateado com isso. E eu pergunto: e as pessoas que já têm de janeiro para cá, não ganhou nenhuma? E não evangelizou ninguém, não orou por ninguém, não entregou um folheto para ninguém, e não fez absolutamente nada. E sabe o que é pior? Vai passar o resto do ano e não vai fazer nada também. Vai fazer nada, não vai cumprir nada que o Senhor disse. Não adianta falar que não vai fazer nada. O outro projeto, nós criamos a SEMAD para mandar missionário para o mundo todo. Está aí, isso aqui, ó. São 50 alunos aqui. Estamos dando café, almoço e janta e o curso para ele, preparando, sabe para quê? Para mandar ele para o mundo evangelizar. E você ficou com a parte mais fácil, a contribuir para ele ir no seu lugar. A missão é sua, mas você não quer ir, manda eles. Para mandar tem que dar dinheiro, tem que contribuir financeiramente. E você está contribuindo com o quê? Qual é a sua participação? Deu quanto? Contribui com quanto? Você vai dar uma resposta no tribunal de Cristo. Mas estou dizendo para vocês, Deus não tem ninguém por inocente. Ele deu uma ordem, é uma constituição divina, é uma ordem de Deus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não perguntou se você é rico, é pobre, é bonito, é feio, é sadio, é doente, é novo, é velho. Ele não quer saber disso não, ele deu uma ordem. Uma vez ele disse assim: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Jesus Cristo pode. Ele disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra, portanto, ide. E agora, a pessoa tem 10, 20, 30 anos de crente, nem contribui, nem evangeliza, não faz nada. Deus não tem ninguém por inocente, e Ele não está brincando. E não pense que as coisas ficam aí sem graça, fica sem pagamento, não. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: se você cumprir, se você trabalhar para mim, eu vou te dar uma recompensa. Mas se você não trabalhar, que recompensa tereis? Aí nesse item, eu estou questionando comigo, que sou pastor, questionando conosco, a nossa igreja. E eu faço sempre uma pergunta assim nos meus questionamentos: qual é a menina que tem coragem de fazer como aquela menina na casa de Naamã?
aquela que foi como escrava para a casa de Naamã para ser empregada, escrava. De momento ela olha para o seu patrão e vê que ele é um leproso, corpo todo cheio de lepra. E ela caladinha, observou, chegou para a esposa e disse: patroa, eu vi que meu senhor é leproso. Se meu patrão fosse lá na minha igreja, falasse com o meu pastor, ele curaria dessa lepra. Quem é que tem coragem de fazer isso? Vamos lá na Assembleia de Deus, no Templo Central, vai na minha congregação e vai curar dessa lepra, vai curar desse câncer aí, vai curar desse Covid, vai curar não sei de quê. Cadê as pessoas que não têm mais coragem? Por que nós não temos coragem? Sabe por quê? A igreja não cumpre a missão dada por Jesus. E Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão, olha, não é para quem está parado não, seguirão. Aí vocês podem expulsar o demônio, vão ser batizados no Espírito Santo, falar em línguas, vão pegar na serpente, vai beber coisa mortífera, vai beber Coca-Cola, pode beber Fanta, pode beber o que você quiser, nada lhe fará mal algum. E vão impor as mãos sobre os enfermos, não importa que doença é, e eles serão curados. Agora, o Senhor não está brincando. Ele sabia o que ele disse, ele deu uma ordem, e a gente fica parado, não evangeliza, não contribui com missão, não ora por ninguém, não se preocupa. A gente chama a igreja, vamos evangelizar, irmão, são 10.000 almas, ninguém se mexe, ninguém seguiu a ordem, ninguém está obedecendo a ordem do rei, então não vai cumprir a outra parte. Daqui a pouco, eu estava dizendo um dia desse assim, acho que foi até na reunião com a Eusenia, não sei, que eu falei o seguinte: o corona matou quase 6 milhões de pessoas em 2 anos, o câncer matou 15 milhões, matou quase 3 vezes mais, mata mais do que o corona. Os acidentes de carro matou talvez uns 3 milhões. Crianças, de 5 anos para baixo, morreu no mínimo nesses 2 anos, eu estou falando 2 anos, mais de 10 milhões. Agora me pergunta assim: o que tem de crente morrendo de câncer, o que tem de crente morrendo de tudo quanto é doença, não é falta de oração não, é falta de poder. Está faltando é poder, não é oração não. E por que não tem poder? Será que Jesus não cumpre? Perdeu o poder? Não cumpre mais sua palavra? Não, é porque ele disse assim: ide e pregar o evangelho. Se vocês forem, os sinais seguirão vocês. Agora, eu quero poder, mas cadê? Está fazendo o que o Senhor mandou? Não. Então não se queixe. Então não se queixe. Nós não teremos poder só porque nós somos Assembleia de Deus. Nós não vamos ter poder só porque nós somos o povo que abre mais igreja, o povo que faz. Não, não. O poder vem se você for evangelizar, se você cair no campo evangelizando, enfrentando os desafios, pregando o evangelho, juntando aí com o Clébis Bandeira, quase doido aí pela rua, mas pregando o evangelho. Vamos junto. Se a igreja for, o poder virá. Aí todo mundo vai querer correr para dentro da igreja, sabe para quê? Para ser curado. Em vez de vir pedir dinheiro para pagar uma consulta, vem aqui pedir oração e crendo que Jesus Cristo vai cumprir a sua palavra. Eu não sei se alguns dos irmãos lembram que eu dizia assim há muitos anos atrás: olha, essa igreja ela é muito boa. Qualquer crente sai daqui e vai pregar. Atravessou o Tocantins aí, todo mundo que ouviu um crente da Assembleia de Deus que o pastor Raul é presidente, todo mundo chegou lá, a porta está aberta, é só você sair, você vai ver, a porta está aberta.
Esses meninos vieram aqui da Bolívia, da Bahia, de todo lugar, porque a Assembleia de Deus Imperatriz tem nome, a Assembleia de Deus é boa. É uma cidade poderosa, é uma igreja que lança um filme de grande envergadura, que faz um teatro, é uma igreja que constrói, é uma igreja poderosa. Eu digo, se nós fizermos missões e evangelizarmos, e tivermos um perfil de crente, e adorarmos a Deus, Deus nunca te retirará de nós o seu Santo Espírito. Mas se nós falharmos, se nós parar de evangelizar, não adorar mais a Deus, nosso perfil foi igual ao do mundo, pode ter certeza que Ele retira o seu Espírito Santo. Ele já fez isso em inúmeras igrejas no mundo, desde a igreja primitiva, a igreja mais poderosa na igreja primitiva, que ela evangelizou o mundo nos seus primeiros 300 anos, depois caiu fragorosamente, porque a geração seguinte não deu continuidade. Se você for para a Europa foi um poder, os grandes homens que Deus usou de forma poderosa, que encantou o mundo, pregações que as pessoas tremiam, segurando nos bancos para não cair no inferno. Pessoas que quando passava, as pessoas se aceitavam Jesus, eram impactados só com a presença de Deus. Mas era uma igreja que tinha um perfil de crente, uma igreja que orava, que adorava o Senhor, e uma igreja que pregava o Evangelho, que evangelizava, que fazia missões, que ia no mundo fazer a obra de Deus. E o nosso Deus é fiel. E não fique pensando, porque Deus é bonzinho, não vou fazer as coisas, Ele vai continuar abençoando. É assim não. Ou nós cumpre a determinação da Constituição Divina, estar aqui, ou o poder vai embora. Eu digo para vocês, já estamos passando vergonha. As igrejas não chamam mais ninguém para orar, não chamam as pessoas, vamos aqui os enfermos, é pouca gente. Jesus continua curando, claro, só que o número bem menor. Graças a Deus nós abrimos aqui o cenário de oração, 24 horas de oração, todos os dias, só não domingo, mas todo dia tem oração aqui no cenário. Pode vir orar a hora que quiser, do dia ou da noite pode vir, que está aberto aqui. Hoje é a congregação Monte Oreb, que está hoje responsável pelo dia de hoje, e não pode parar o relógio. Todo pastor tem a obrigação de estar aqui às 24 horas, tem que ter um lá, o fogo não apagar. E eu digo, eu não gosto, não trabalho com pastor mole, pastor fraco pode pedir para sair. Sai e deixa lugar para quem é forte, porque Deus só trabalha com homens valentes. Ele chama homens valentes. Ele, quando chamou para a guerra, Ele disse assim: os fracos, os covardes, os recém-casados, os fracos, pode ficar em casa, traga só 300, mas homens valentes, homens que não entrega a espada não, e nem vira a costa para inimigo, homens fortes. Nós vamos fazer a obra de Deus, e esse ano é o ano da bênção, da transformação, da mudança desta igreja. Nós vamos orar 24 horas, nós vamos evangelizar, nós vamos fazer missões, nós vamos fazer a obra de Deus, porque nós queremos dizer, como o salmista dizia: por favor, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da salvação de Deus, porque assim ensinarei os pecadores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Bendito é o nome do Senhor. Eu finalizo dizendo para os meus amados irmãos, chamando a responsabilidade sua e minha: vamos tratar a coisa séria, não vamos ficar brincando não. Se é para fazer, vamos fazer, porque Deus não está brincando não. E nem pense que Deus vai ficar passando a mão em gente covarde. Está escrito aqui, Apocalipse 20:15: covarde, fracos,
pessoas que se dão aí à prostituição, pessoas idólatras, feiticeiros, tudinho vai para o inferno. Está escrito aqui: serão lançados no lago do fogo. Então vamos ter cuidado. Servir um Deus com um coração puro, envolvendo o nosso coração, nossas emoções, amar a Deus sobre todas as coisas e cumprir o que foi determinado. Eu me lembro aqui do Oséias, filho do pastor Moreira, que já dorme com o Senhor. Ele dizia assim, ele trabalhava em navio, essas coisas. Um dia ele chamou lá um bocado de gente que trabalhava com ele. Ele disse: ó, não me chame mais de senhor, não me chame mais de patrão, se você não fizer o que eu estou mandando. Não quero saber se você diz que é meu amigo, dizer que fica me adulando e não faz a ordem que eu passei. Não me chame de amigo, não me chame de senhor, não me chame de patrão, porque eu vou punir você. Jesus disse assim: não me chame de senhor, se você não fizer o que estou mandando. Não é assim que ele diz? Não diga senhor, senhor, não faz o que eu estou mandando, tem que fazer. Então lembra os irmãos, Deus mandou você evangelizar, então vai evangelizar. Entre na sua igreja, fale com o seu pastor, veja onde você se encaixa, mas traga frutos para o reino de Deus antes que seja tarde. Porque nós não vamos ter uma geração de pessoas fracassadas, uma igreja que não tem poder, uma igreja que não cura enfermo, uma igreja que os lares estão se desestruturando, uma igreja que as pessoas não têm perspectiva de vida. Não! Vamos dar um basta nisso e vamos levantar para cumprir a ordem do Senhor, sabendo que Ele é um Deus zeloso, Ele cumpre a sua palavra e Ele vai nos abençoar de forma extraordinária, mas se fizer o que Ele manda. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Quem entendeu essa mensagem? Então nós vamos levantar nossas mãos e dizer para o Senhor: nós estamos arrependidos por ter fracassado, por ter falhado, mas que Ele pode contar conosco. Amém? Quem diz amém? Amém. Senhor meu Deus, nesta noite viemos à Tua casa mais uma vez com o nosso coração aberto para ouvir o que o Espírito Santo fala à igreja. E o Senhor está nos falando, Senhor. As bênçãos são abundantes sobre a sua igreja, as promessas estão de pé, e o Senhor fará maravilha no meio do seu povo. Mas nós reconhecemos que nós falhamos na evangelização, falhamos em fazer missões, falhamos na oração, falhamos, ó Deus, na adoração a Ti, falhamos no perfil da nossa vida, que é para transmitir Cristo através do nosso viver. Nós falhamos nisso, mas nós nos arrependemos, Pai, e dizemos a Ti: conta conosco, perdoa nossas falhas e nos dê esse entendimento para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. E eu te peço, Pai, dá de novo do Teu Espírito sobre nós, traz o avivamento genuíno, Senhor, para fazer nós chorar de novo, para nós voltar para a igreja e orar de novo, para a gente gostar, Senhor, de estudar a Tua palavra, e que nós possamos fazer a obra de Deus, evangelizar, fazer missão, contribuir, se envolver. E eu sei que o Teu Espírito voltará a reacender a chama pentecostal, vai acender de novo o altar, Senhor, do nosso coração, para que nós possamos estender as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, para que o coronavírus não mate o Teu povo, para que o câncer, Senhor, esse câncer maligno não tenha poder sobre o corpo do Teu povo, Senhor, para que o Teu povo seja o exemplo dessa geração, para que Teu povo seja como a luz que reflita a Tua beleza e a Tua glória na terra, para que todos saibam que o Senhor está conosco.
bendito seja o teu nome. Eu declaro essa bênção sobre o teu povo, Pai. Oramos por um avivamento, em nome de Jesus. Todos digam amém.